Gente, meu nome é Gladstone, mas as pessoas me conhecem pelo apelido Dinho desde a minha infância. E sou pastor em Campo Grande, Ministério Atos de Justiça. Somos aliançados aqui na MCM. A gente tem vindo aqui todo mês, os encontros de avivamento. Já acompanhamos o trabalho do pastor Zé Rodrigues da MCM já há alguns anos. Tenho ministrado de vez em quando aqui nos intensivos também. E vamos falar sobre luas de sangue. Amém? Abre sua Bíblia então, em Joel capítulo 2. A partir do verso 28. Joel 2, de 28 a 32, diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Isso é uma palavra profética. Joel foi um profeta no Antigo Testamento e no seu ministério, o chamado de Deus, o papel que Deus deu para Joel principal é anunciar o grande dia do Senhor. Então Deus ele nos escolheu a cada um antes da fundação do mundo, e todos nós temos propósito. E o propósito da vida de Joel era falar a respeito de um tempo de julgamento de Deus sobre o pecado na terra. Era para falar a respeito de uma necessidade de alinhamento dos corações, de arrependimento, de conversão genuína ao Senhor, ao Rei de Israel e ao nosso Senhor, ao Messias, que estava prometido. Então nós queremos dar uma investigada a respeito de algumas marcas, de alguns sinais que Deus deu a Joel. Eu entendo que os sinais, Jesus ele falou muito a respeito dos sinais que marcariam a sua volta, que antecederiam a sua volta. E em muitos tempos, algumas pessoas estavam pensando, imaginando e levantaram bandeiras dizendo a respeito da volta de Jesus. Olha, porque aconteceu um grande terremoto aqui, ou aconteceu uma manifestação de um sinal no céu. Então Jesus está voltando porque os sinais estão acontecendo. E é verdade que os sinais estão registrados, e é verdade que muitas coisas que nós vemos estão alinhando, mostrando, representando coisas que já foram anunciadas anteriormente. Mas a volta de Jesus não necessariamente seria um terremoto, 2 terremotos ou coisa assim, mas uma sequência de marcas, uma sequência de sinais que determinariam esse tempo profético. Eu não vou falar a respeito de todos os sinais, acho até que o pastor Zé Rodrigues deve ter falado já de vários deles, se não falou ainda de todos, mas eu queria explorar um pouquinho mais esse sinal anunciado, ou esses sinais anunciados pelo profeta Joel. E uma das coisas que Joel está dizendo aqui é que no tempo profético que antecederia o dia do Senhor, haveria um derramamento do Espírito Santo sobre toda a terra. Imagina que uma profecia, ela não tem necessariamente um cumprimento estanque. Então, uma palavra profética bíblica, normalmente ela vai ter um cumprimento numa etapa,
e depois uma outra etapa, depois de uma outra geração, e assim sucessivamente, como se você estivesse vendo uma cadeia de montanhas. Você está diante de uma cordilheira. Então você vê aquela cordilheira, vários montes, são várias montanhas. Então você vê um pico de uma montanha aqui, um outro pico de uma montanha ali, um outro pico de uma montanha lá, e outro lá mais longe. O profeta ele está tendo essa visão das coisas que Deus está falando para ele, que estão se cumprindo dentro de tempos, dentro de período e não necessariamente num só tempo. Lembrem-se que quando Pedro pregou, logo na descida do Espírito Santo no Pentecostes, em Jerusalém, e os judeus acharam que as pessoas estavam embriagadas, sendo 9 horas da manhã, e Pedro, quando ele começa a anunciar, começa a explicar aos judeus o que é que estava acontecendo, fala, olha, isso aqui não é que o pessoal está embriagado, eles não tomaram vinho, não estão bêbados a uma hora dessa. Isso é o cumprimento da palavra profética de Joel, que haveria um derramamento do Espírito sobre toda a carne. E realmente ali estava se cumprindo aquilo que Joel estava dizendo. Mas se seriam os últimos dias, ou se isso marcaria o tempo final, então já se passaram 2000 anos e a sequência não aconteceu. Então, na verdade, ele está falando sobre a primeira parte do cumprimento daquela profecia. Ela não se fechou, ela não se cumpriu completamente, ela começou naquele tempo. E houve um tempo em que a igreja ela se moveu por muitos sinais. A igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles foram diferentes, quem sabe, de todas as outras gerações de crentes, porque eles provaram de algo muito mais forte do que eu acho que nós estamos acostumados a provar. E eles renunciaram verdadeiramente a tudo, acreditaram no Evangelho, acreditaram nos ensinamentos de Jesus Cristo e levaram isso a sério. E abandonaram suas casas, seus negócios, suas propriedades e saíram pelo mundo pregar o Evangelho. E muitos deles deram a própria vida para que o Evangelho fosse propagado. Falando de Atos. Durante todo o primeiro período da igreja cristã, isso é um registro da história da igreja. Então os mártires são em grande quantidade, não apenas aqueles conhecidos. E é um fato importante que a Bíblia fala, inclusive, que Paulo ele era usado por Deus para fazer milagres sobrenaturais. Extraordinários, perdão. Então, aquilo que Paulo fazia de sinais era extraordinário. Sabe por que o que Paulo fazia era extraordinário? Porque os milagres eram ordinários. Porque milagre era uma coisa que todo crente estava fazendo. Então, Filipe não era apóstolo, Estevão não era apóstolo, Deus estava fazendo milagre através de todos os crentes. Paulo era usado para fazer coisas extraordinárias. Mas era uma coisa comum o crente andar em poder, em mover, em milagre. E muitos dons foram liberados sobre a igreja para que isso acontecesse. Então, o derramamento do Espírito foram dados dons, tanto de profetizar como de orar em línguas, sinais, maravilhas, enfim, todos os dons dados pelo Espírito Santo para o crescimento, para a edificação da igreja. Agora, à medida que o tempo vai se passando, a igreja ela vai passando por um período também de esfriamento. E à medida que a igreja vai se esfriando, a manifestação dos dons do Espírito também foram se esfriando. Até chegar um tempo que a manifestação dos dons praticamente cessaram na igreja. A igreja ela caiu num período de escuridão, de trevas, e o Espírito Santo não estava agindo livremente mais na igreja. Nós conhecemos a história da corrupção da igreja cristã no mundo. E quando veio a reforma protestante, ela reformou os fundamentos da teologia do cristianismo, da igreja, mas não trouxe de volta o mover do Espírito Santo. Há uma mudança fundamental no pensamento, mas muitas coisas da prática da igreja primitiva não haviam sido recuperadas. Os próprios reformadores, na sua maioria, eles já não criam mais, por exemplo, no dom de línguas. Muitos dos avivalistas que nós conhecemos, de 2, 3 séculos atrás, eles não criam nos dons do Espírito Santo. Alguns deles escreveram dizendo que aqueles dons eles foram dados para a igreja porque era o tempo do estabelecimento da igreja na terra
E enquanto o cânon não estava formado, enquanto a igreja estava se estabelecendo, era necessário que os sinais acontecessem e fossem derramados no meio do povo. Mas depois que o cânon se fechou, e a igreja já estabelecida, então eles achavam que já tinha cumprido. Por que eles achavam isso? Porque eles próprios, mesmo avivalistas, mesmo reformadores, não estavam desfrutando disso. Então algumas pessoas falam que Lutero orava em línguas, mas ele mesmo, até onde eu conheço, não existe nenhum registro, ele dizendo que ele orava em línguas. E muitos outros, grandes homens que nós conhecemos e respeitamos, eles não oravam em línguas. Mas o que aconteceu? Há cerca de um século atrás, pouco mais, no começo do século passado, no começo dos anos de 1906, na Rua Azusa, houve um derramamento do Espírito Santo. Eu creio que a maior parte da igreja conhece a história, ou pelo menos já ouviu falar da Rua Azusa. Quantos já ouviram falar da Rua Azusa? A grande maioria. Então, o movimento pentecostal no mundo recomeçou na Rua Azusa, em 1906, quando houve um derramamento do Espírito Santo, e as igrejas pentecostais, todas elas têm a sua origem na Rua Azusa. E por algum tempo, houve uma separação das igrejas tradicionais e das igrejas pentecostais. Então, existiam os pentecostais e existiam as tradicionais. As tradicionais ficaram no fundamento da reforma, na teologia, e os pentecostais começaram a desfrutar de alguma coisa nova no Espírito, um derramamento que estava começando a acontecer novamente na terra. Mas isso durou algumas décadas. Depois de algumas décadas veio um movimento carismático de renovação. Eu sei que havia um conceito que dividia a igreja no passado, pentecostal e tradicional. Mas depois entrou um terceiro conceito bem no meio, igreja renovada, que começou a experimentar os dons do Espírito Santo, mas não eram assim da linha pentecostal, porque não tinham o hábito do uso, do costume, e essas coisas que caracterizavam muito das igrejas pentecostais, mas também já não eram mais igrejas tradicionais, porque já estavam crendo nos dons do Espírito Santo, se movendo nos dons do Espírito Santo. Daí você tem então pentecostal, o renovado, o carismático e o tradicional. Então você já tem três segmentos, três conceitos de igreja cristã, de igreja evangélica na terra. Nesse tempo, até a igreja católica começou a experimentar uma renovação carismática. Eu conheço, por exemplo, o pastor Juscelio, que é pastor junto lá com o apóstolo Luiz Hermínio no Mevan, e ele era um carismático ativo na sua igreja, de um grupo carismático de mais de 400 pessoas dentro de uma paróquia católica, e ali todos eles se converteram. Foram batizados no Espírito Santo, oravam em línguas, foram batizados nas águas, dentro da igreja católica, e depois eles acabaram sendo expulsos da igreja católica, mas eles se converteram dentro da igreja católica, um movimento carismático. E ele era crente, recebeu o Espírito Santo, recebeu a salvação dentro da igreja católica, junto com mais algumas centenas de pessoas. Depois foram expulsos, começaram uma igreja. Bom, hoje ele é pastor já há algum tempo lá no Mevan com o apóstolo Luiz Hermínio. Mas ainda existiam igrejas tradicionais. Eu mesmo me converti numa igreja tradicional, me converti em 1980, eu fui criado em igreja evangélica, mas me converti em dezembro de 80. A igreja na qual eu me converti, primeira igreja batista em Campo Grande, em 1980, 81, 82, não podia bater palma na igreja. Bateria era coisa do capeta. Guitarra, nem pensar. Era só piano e órgão e coral. E era uma igreja tradicional. Só que se você for hoje, na igreja em que eu me converti, que era uma igreja tradicional, está todo mundo orando em língua, gente. A igreja renovou. Então, hoje, igreja tradicional, que não crê nos dons, é algo assim, praticamente extinto. Você quase já não encontra mais igrejas que estejam defendendo alguma coisa dessa natureza, que os dons do Espírito Santo não são mais para a nossa época, que eram só para aquele tempo. Então, o que é que está acontecendo, gente? O mundo inteiro está orando em línguas. Amém? Então estão os pentecostais, os renovados, os ex-tradicionais, os carismáticos, o mundo está orando em línguas. Agora, por que
que o dom de línguas foi dado lá no começo da era cristã, ficou 1.800 anos, 1.700, 1.800 anos praticamente sem manifestação dele, mais de 1.500 anos com certeza, sem manifestação de dons de língua, e agora, de um século para cá, o mundo está orando em línguas. Qual é a razão disso? Vocês acham que isso aí é algo assim, sem motivo? Por que Deus não deu aos reformadores? Por que Deus não deu isso aos avivalistas de 200, 300 anos atrás? Por que Ele deu para a igreja atual? É porque há um propósito nisso. Agora, o que é que nós oramos quando nós estamos orando em língua? Certamente nós estamos orando para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Então, eu vejo assim, há duas motivações no nosso espírito quando ele ora, principais. Então, quando oramos, nós oramos em mistério. Quando nós oramos com entendimento, nós estamos orando aquilo que a nossa alma deseja, aquilo que nós queremos, e coisas que às vezes estão transbordando do nosso espírito para a nossa alma. Mas nós estamos dizendo, Deus, muitas moças aqui são solteiras, não são? Quantas moças aqui são solteiras? Por favor, façam... Meu Deus, nós vamos precisar orar bastante. E eu creio que a maior parte dessas moças solteiras já oram pelos seus casamentos, amém? Quantas das solteiras já oram pelos seus casamentos? Todas já oram pelo casamento. Está certo, tem que orar. Só que às vezes pode estar orando errado. Elas podem estar falando assim, Deus, eu quero o José, porque o José é uma bênção, é um rapaz inteligente, bonito, maravilhoso. Né? Só que Deus não quer o José, Deus quer o João. Sabe que o José lá na frente vai dar problema, vai dar BO, falar, esse aqui não é a melhor opção para você. Né? Tem uma pessoa preparada, ou tem muitos rapazes que olham assim, quantos jovens solteiros? Também estão orando, gente? Também estão orando, né? O homem, ele é muito visual. E às vezes aparece uma moça bonita na igreja, né? Ele já se atrai pelo que ele vê. Mas os olhos não enxergam o coração. E às vezes ele começa a orar por aquilo que os seus olhos veem na aparência, sem conhecer o interior. E Deus sabe o interior. E às vezes a gente ora errado. Agora posso estar... eu não, porque eu já estou muito bem casado, minha esposa Ana Paula está sentada lá atrás, me perdoem todas as moças, mas a minha é a mais maravilhosa de todas aqui, né? Com certeza você é a segunda, né? A primeira é a Ana Paula, mas quando nós estamos orando, nós podemos estar pedindo a coisa errada, em entendimento. Só que o nosso espírito, quando ora, ele ora de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade e desejo do Espírito Santo para as nossas vidas. Então isso é uma motivação. Orar corretamente para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Agora, a nossa oração em línguas não está focada somente no cumprimento do propósito de Deus na minha vida, mas no propósito de Deus pleno, completo para toda a humanidade. E aí nós oramos em língua e nós estamos orando para que a vontade de Deus se estabeleça na terra, para que o seu reino venha à terra. Nós estamos orando aquilo que Deus quer que nós oremos em relação ao tempo que nós vivemos, ao seu projeto para o planeta Terra, para a nossa nação, para todas as nações da Terra. E o que é que nós estamos orando enquanto nós estamos orando assim em línguas? Qual é a oração que o Espírito Santo está fazendo? Gente, está na Bíblia. Abre lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O que é que o Espírito Santo ora, gente? O Espírito e a noiva dizem? Então, quando você está orando em línguas, você está dizendo assim, Jesus vem logo. Jesus vem logo. Jesus volta logo, Jesus vem logo. Às vezes você pode estar assim no seu entendimento, Senhor, não volta ainda não, porque eu primeiro preciso me formar, primeiro eu quero casar, afinal de contas me guardei até agora, não vou sair dessa terra sem provar coisa. Deve ser bom demais, então deixa eu experimentar primeiro para depois você me levar. Tem gente que está pedindo desse jeito. Mas o seu Espírito fala, não, tenha pressa. Ele concorda com o Espírito Santo, fala, Jesus, volta logo. O Espírito Santo quer que Jesus venha logo. Então o mundo inteiro está clamando, Jesus, vem logo. Jesus, volta logo. Mesmo que você não ore em entendimento, quando você ora em línguas, você está pedindo pela volta de Jesus. Por que então que Deus derramou o Espírito Santo só no século passado?
Porque na época dos reformadores, dos grandes avivalistas, ainda não era a hora do Espírito Santo clamar pela volta de Jesus. Estão entendendo, gente? Deus guardou a oração, os dons do Espírito Santo, para o último tempo, porque no primeiro tempo era a formação da igreja, e o último tempo é o quê? 1/10 hora é a hora mais importante da colheita. Então, a hora que a igreja precisa ser mais aparelhada para a sua edificação, para o seu crescimento, para a grande colheita que o Senhor tem para fazer nessa terra. E também para nós orarmos segundo a vontade do Espírito Santo, para que Jesus volte logo. Joel falou a respeito disso. Muito bem. Esse é um dos sinais. Nós já estamos vivendo ele. Agora haverá sinais nos céus e na terra também. Derramamento do Espírito Santo. Estamos provando. Fala em sangue, fogo e coluna de fumaça. Gente, o que é isso? Sangue, fogo, coluna de fumaça. Sangue é morte. Fogo, coluna de fumaça, está falando de guerras. Está falando de bomba. Está falando de aflição. Está falando de guerra. Agora, não só os sinais da terra, e eu não quero falar muito dos sinais da terra, mas voltar aqui para os sinais que estão marcados nos céus. Ele fala que haverá sinais nos céus e na terra. Bom, o que é que os céus manifestam? A glória de Deus, mas também os tempos. Para que servem os luminares? Veja lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Fica fácil quando a gente dá referência assim no último capítulo da Bíblia e no primeiro, né? É só ir na capa de trás e na capa da frente. Você já saiu lá da capa do fundo, de Apocalipse 22, então vem para a primeira capa agora, para Gênesis 1, versículo 14. O que diz lá? Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então é tanto para determinar os dias, os anos, 365 dias, separar a noite do dia, mas também para marcar tempos, para anunciar as coisas que Deus está fazendo. Gente, os céus vão falar sempre. As estrelas vão falar sempre. Nós aqui estamos habituados a olhar só para a terra, não estamos olhando para o que é que Deus está fazendo nos céus, e quando nós olhamos, nós não entendemos, não compreendemos, e até temos um certo pavor de pensar nas coisas que os astros dizem, porque o diabo entrou nesse negócio. Tudo aquilo que Deus faz, o diabo entra. E o diabo pegou aquilo que Deus fez, e em cima do que Deus fez, gerou o horóscopo. Gente, o horóscopo é um negócio baseado no zodíaco, não é isso? O diabo não inventou o zodíaco. Quem foi que inventou o zodíaco? Foi Deus. Olha lá em Jó, capítulo 38, versículos 31 a 33. O zodíaco e os signos estão na Bíblia. Não é coisa inventada pelo diabo. É coisa criada por Deus e servem sim como sinais, são anunciados. Nós aqui não sabemos entender e o diabo está tentando comunicar de maneira confusa para distanciar e afastar as pessoas de Deus. Jó 38, versículos 31 a 33 diz assim: ou poderás tu atar as cadeias dos 7 estrelos, ou soltar os laços do Orion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer sua influência sobre a terra? Quem criou os signos do zodíaco? E não estabelece influência sobre a terra? Está na Bíblia. Sabe quem é que está questionando isso aí? É o próprio Deus questionando Jó. 38, versos 31 e 33. Gente, Deus usa meios para se comunicar. A palavra de Deus é a principal comunicação que nós temos acesso. Mas Deus se comunicou ao mundo de várias maneiras. Antes da Bíblia, Deus já se comunicava. E uma das maneiras de Deus se comunicar é através dos céus. O homem se comunica, nós nos comunicamos pela internet, pela televisão, por jornal, panfleto, faixa, cartaz, outdoor. E os céus são o outdoor de Deus, gente.
Você está acostumado a ficar sabendo de coisas lendo outdoor. E os céus são o outdoor de Deus, só que o seu outdoor que você vê por aí, ele tem uns 4x8, 5x9, sei lá, é um tamanho pequeno. E o céu não tem dimensão, não tem tamanho para que todo mundo veja. Não é só para quem esteja passando possa ver alguma coisa, mas para que todo cidadão, para que todo homem na terra possa enxergar as coisas que Deus está falando. E está acessível a todos, sem exceção. Numa época da minha vida, eu comecei a dizer assim para Deus: Deus, eu te conheço pouco. Eu preciso te conhecer mais. 30 anos de crente, Deus, e ainda não te conheço suficientemente. Sabe o que Deus mandou fazer? Me mandou olhar para os céus. Deus não fez isso com Abraão também? Então Deus me mandou olhar para os céus, o que eu fiz? Eu corri, fui olhar lá fora, mas aí tive algumas experiências tremendas na internet, pegando algumas imagens da Hubble, aquele satélite, né, aquele telescópio espacial. Então tem fotos magníficas dos céus na internet. Então a NASA ela publica fotos diariamente. Tem uma parte na página da NASA que cada dia eles colocam uma foto nova. O Hubble site tem, cara, coisas lindas, fantásticas. Cada vez que as imagens elas iam abrindo na tela do meu computador, eu começava a chorar e dar glórias a Deus. Porque é tremendo. Agora, Deus não estava querendo só me mostrar imagens. Deus estava querendo falar mais coisas. Eu fiquei chapado com as coisas que a gente não enxerga com os olhos nus, mas que os nossos telescópios espalhados por aí estão trazendo imagens maravilhosas do poder criador, da lindeza de tudo que Deus fez. Agora, Deus fez a lua para marcar o tempo. Está lá em Salmos 104, versículo 19. O calendário bíblico não é um calendário solar. O calendário bíblico é calendário lunar. Amém? O calendário judaico ele é baseado nas fases da lua, ainda que haja coincidência de tempos, até porque não tem como fugir disso. O calendário gregoriano é solar e o calendário lunar, o bíblico, é o lunar. E Deus criou os astros para marcar, para avisar, para sinalizar. Quer ver como isso é verdadeiro? Quando Jesus nasceu, onde é que ele anunciou? Então não vieram alguns homens estudiosos, pesquisadores, e quando fala mago, mago não é mágico. Eram estudiosos, pesquisadores, então astrônomos. E eles viram o quê? A estrela de Jesus. Como é que eles sabiam que aquela era a estrela de Jesus? Porque eles estavam estudando a respeito disso, porque eles estavam entendendo que os astros foram colocados nos céus por Deus para marcar os tempos. E trariam sinais. Então os céus anunciaram o nascimento de Jesus Cristo. Não me recordo. Talvez, mas eu não me recordo. Agora, quando Jesus ele morreu na crucificação, aconteceu alguma coisa no céu? Aconteceu. Houve trevas por quase 3 horas. Então houve o quê? Um eclipse solar absoluto. E houve trevas por quase 3 horas. E isso serviu de testemunho para os soldados romanos reconhecerem que Jesus é o Messias. Inclusive, o sol é um sinal para os gentios, a lua é um sinal para os judeus e o sol é um sinal para os gentios, pelo Talmud, pelo ensinamento judaico. Na volta de Jesus não vai ser diferente, gente. Se no seu nascimento, na sua morte, os céus anunciaram aquele tempo, a volta de Jesus também vai ser anunciada no céu. Ele mesmo diz lá em Lucas 1, de 21 a 25, haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, olha, o sol, o céu e as estrelas vão estar anunciando. E na terra também vão ter sinais. Falou, os sinais são completos. É para cima e para baixo, para todo lado, na terra e no mar. Céu, terra e mar vão estar anunciando o tempo da volta de Jesus Cristo. O que é que Joel fala a respeito disso? Que o sol vai se converter em trevas. O que é isso?
Deus vai apagar o sol? Vai desligar o sol? Não. Quando Jesus ele foi crucificado, na morte dele, o sol também se tornou em trevas, eclipse solar total. Se Deus desligasse o sol, em pouquíssimos dias, eu acho que se não me engano, em 3 dias, tudo na Terra congela. Até que o calor armazenado na Terra, porque ela não tem calor próprio, se dissipasse, tudo então ia se congelar depois da dissipação do calor armazenado na Terra. Eu e você íamos congelar rápido, porque nós somos 75% água, e sem o calor do sol a gente congela na Terra. Então não vai haver um desligamento do sol, vai haver um eclipse marcando esse tempo. E a lua vai se converter em sangue. Gente, a lua vai sangrar literalmente? Não. Sabe o que é a lua se converter em sangue? É eclipse total lunar, porque existem eventos astronômicos de eclipse total da lua, que ela, ainda que esteja escondida atrás da Terra, e o Sol não a alcança, ela fica com uma coloração avermelhada, como cor de sangue. Então esse é um fenômeno astronômico comum, normal. E para o judaísmo, no Talmud, a lua é um sinal para Israel e o sol é um sinal para as nações. Por isso, o sinal é tanto da lua e do sol. O Talmud diz assim, que quando a lua está em eclipse, é um mau presságio para Israel. Se a sua face ficar tingida de vermelho, cor de sangue, é um sinal que a espada vai cair sobre o mundo. Amém, gente? Então, o que é essa tal lua de sangue? Como eu disse aqui, eclipse é uma coisa comum, não é? Vocês já viram eclipse solar? Já viram eclipse lunar? Também. Então, Joel está falando de algo comum? Não. Jesus falou de algo comum, como sinais nos céus e na terra, e a lua e o sol, e em Apocalipse, e outros profetas que também mencionaram isso. Eles estão falando de um eclipse solar e eclipse lunar comum? Não, estão falando de eclipse solar, sim, estão falando de eclipse lunar também, mas é algo especial, é diferente daquele que nós vemos com alguma frequência nos céus sobre a terra. E o que é que faz com que esses eclipses sejam incomuns? É porque eles marcam um tempo pré-determinado por Deus. Ele não é comum, porque ele está marcando um tempo especial. E é um tempo que foi marcado por Deus. É uma conjunção astronômica especial, diferenciada, que vão acontecer na mesma época. Também não é tão incomum que tenha eclipse solar e eclipse lunar em tempos próximos um do outro. Mas essas aqui são diferenciadas. Agora, o que é um eclipse lunar diferenciado, especial, não comum? Quem marca os tempos é Deus, certo? Quem colocou os astros, cada um no seu lugar, e cada um com a sua órbita, com a sua trajetória, com um tempo determinado para o cumprimento da sua órbita, foi Deus. Amém? Agora, Deus fez isso muito antes da criação do homem. Portanto, fez antes também da concessão da lei para o povo hebreu. Agora, quando Deus ele estabeleceu os luminares, os tempos, os anos, os dias, então ele já sabe, isso aqui é tal dia, esse tal dia, esse tal dia, tal dia. E aí nós, humanos, formamos o nosso calendário. O judeu tinha o seu calendário. E aí no tempo de Moisés, Deus vem e estabelece algumas festas. Festas determinadas para serem celebradas pelo povo em datas marcadas por Deus. Agora, essas datas que Deus marcou para que as festas fossem celebradas, elas não estão determinadas pela lua? É o calendário judaico. E ele fala, no mês tal, no dia tal, vocês vão comemorar tal festa. Quem é que está organizando esse calendário? É Deus. E qual é o astro que rege isso? É a lua. Então Deus está conforme as fases lunares
dizendo, quando a lua estiver nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, vocês vão fazer festa para mim. Amém? Tem alguma dúvida sobre isso? As festas determinadas por Deus são 7. E a primeira festa, a que abre o ciclo, é a festa de Páscoa. E ela tem uma declaração da libertação do Egito. Então o que a Páscoa ela marca? Todos nós sabemos. Então é a primeira festa que marca um tempo de livramento, de libertação. E abre o ciclo das 7 festas. Abre a primeira festa religiosa do ano judaico. Não do ano civil, mas o ano religioso começa no mês de Nissan. Então, Páscoa vai marcar o começo do ano religioso. E quem é que vai marcar o final das festas? Qual é a última festa das 7? Sucote, que é a festa das cabanas, ou tabernáculos. Amém, gente? Quem é que determinou as datas? Foi Deus. E o que é que declara a festa de tabernáculos? Proteção de Deus para o povo do deserto. Um livramento do Egito e outra proteção. Essa é a mensagem que era passada na celebração daquelas festas, nós não vamos entrar muito nisso. Mas uma abriu o ciclo, a outra fechou o ciclo. Agora, quando acontecem essas festas, a lua está cumprindo uma determinada fase. O calendário é baseado nela. E quando Deus determinou isso, ele já sabia quando é que haveria eclipse lunar na Terra. Amém? Ele determinou as datas para serem feitas há 4.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás, hoje, tal. Ele já sabe tudo. A coincidência, a relação que existe entre uma coisa e outra. Calendário e fase lunar. Quando então é que a eclipse lunar ela é especial? Quando há alinhamento das duas coisas. Quando a festa determinada por Deus, ou as festas determinadas por Deus, se alinham com o eclipse. Então a lua, ela, naquela data, ela vem e marca, faz um sinal naquela data. Na Páscoa e Sucote, tabernáculo. Então sempre que há um alinhamento de Páscoa com a lua em eclipse, e quando há um alinhamento de Sucote com a lua em eclipse, então são datas especiais marcadas por Deus, porque as duas coisas têm todo ano. Elas são para ser celebradas anualmente. E ainda mais especial se torna quando isso acontece num biênio. Quando você pega 2 anos, e você pega Páscoa e Sucote de um ano, e Páscoa e Sucote do outro ano, e nesse biênio você tem 4 eclipses lunares, coincidindo com as 4 festas. Isso é algo extraordinário, gente. Isso não é algo comum, isso é algo raro. Isso é tão raro que nos últimos 500 anos aconteceu, sabem quantas vezes? 3 vezes. Nos últimos 500 anos isso aconteceu apenas 3 vezes. Quem sabe as datas disso? Olha, nos últimos 500 anos, a primeira das tétrades lunares aconteceu em 1493, Páscoa de 1493, dia 2 de abril de 93, a Páscoa. Depois, no dia 25 de setembro de 93, 1493, Sucote. Depois, no ano seguinte, 1494, aconteceu no dia 22 de março, Páscoa, e dia 15 de setembro, Sucote. O que é que aconteceu nessa época? Há algum alinhamento com a história? Se é um sinal para os judeus, há um alinhamento com a história judaica? Há um alinhamento com aquilo que aconteceu no ano anterior. 1492 foi o ano da expulsão dos judeus da Espanha. Então a Inquisição espanhola deu 14 dias para que os judeus se retirassem da Espanha. E eles não podiam sair com riquezas. E se eles não saíssem, eles teriam que se converter ao cristianismo, abandonar o judaísmo, ou seriam mortos. Nessa época, alguns dizem, né, que morreram cerca de 500.000 judeus, outros dizem que cerca de 1 milhão de judeus foram mortos. Muitos judeus eles comiam ouro, pedras preciosas, porque eles não podiam sair transportando isso. E aí eles pegavam embarcações, pagavam caro pelos navios para sair da Espanha, chegavam no meio do mar, os marinheiros matavam eles, jogavam no mar, voltavam para pegar mais judeu, cobravam uma fortuna pela passagem para matar os caras no meio do mar. Abriam eles pelo meio para ver se eles estavam levando joias no seu estômago.
E aqueles que permaneceram na Espanha foram perseguidos e mortos. Então o que houve? Houve, na verdade, uma guerra contra o povo judeu. Eles não eram uma nação, mas houve uma guerra, ou seja, para destruir o povo judeu, que tinham muitos judeus na Espanha nessa época. Agora, qual a consequência depois disso aí? Também em 1942 foi quando Cristóvão Colombo sai e ele descobre a América. E para onde depois foram os judeus? Eles foram para as Américas. Alguns vieram para o Brasil, depois o Brasil não os recebeu bem, e eles foram embora para os Estados Unidos, se instalaram em Manhattan. Manhattan poderia ser em Recife. Tem gente de Recife aqui? Não tem ninguém de Recife aqui? Pois é, Recife poderia ser a Manhattan. Não é que Deus já tinha um propósito, né? Não dá para a gente mudar a história que Deus havia determinado, quem sabe? E os judeus foram parar nos Estados Unidos, enriqueceram a nação também, são importantíssimos lá nos Estados Unidos, mas eles só foram para os Estados Unidos porque eles foram expulsos da Espanha. Então aquilo que inicialmente era mal, se tornou bom porque eles conquistaram uma terra que eles podiam viver em liberdade, gerar, crescer, multiplicar e enriquecer naquela terra. E se tornaram uma potência dentro dos Estados Unidos, e até hoje o Estado de Israel, em grande parte, ainda é mantido pelos judeus que moram nos Estados Unidos. Eles mandam muito recurso ainda lá para Israel. Pois bem, e a próxima tétrade lunar? Quando é que aconteceu? Nos últimos 500 anos. E essa já aconteceu bem pertinho da gente. Foi em 1949, dia 13 de abril, Páscoa. Depois, no dia 7 de outubro, Sucote, de 1949. 1950, 2 de abril, Páscoa. E 26 de setembro, Sucote. Está alinhado com o quê? Tinha acabado de acontecer o Holocausto, 6 milhões de judeus mortos. O Estado de Israel tinha acabado de ser criado. E agora eles estão em 49 se instalando na terra. A guerra da independência, a tomada da terra, porque eles conquistaram na ONU o direito da nação, mas agora eles precisam tomar posse da terra. Em 1949 eles estão tomando a posse. Primeiro governo eleito por Israel, até então houve um governo transitório, mas o primeiro governo eleito em Israel foi em 1949. E então eles vêm de uma guerra, de uma perseguição, de morte, dor, sofrimento, e ganham uma terra. Não é semelhante àquilo que aconteceu lá na Inquisição Espanhola? Perseguição, morte, depois eles conquistam uma terra. Pois é, só que agora eles conquistam a própria terra. E a terceira tétrade? Quem sabe onde aconteceu? Agora está fácil, gente. Já tem com tanta dica assim. 1967, 24 de abril de 67, Páscoa. 18 de outubro de 67, Sucote. 13 de abril de 68, Páscoa. 10 de outubro de 68, Sucote. As 4 festas de Páscoa e Sucote, luas de sangue. O que aconteceu nessa época? Está alinhado com o quê? Guerra dos 6 dias. Uma colisão árabe, 6 nações árabes apoiadas pela Rússia se levantam contra Israel, ao redor de todo Israel. Agora nós vamos lançar o povo judeu no mar. Vamos destruir Israel. Israel pede socorro para os Estados Unidos e o presidente Nixon, se não me engano, acho que era o presidente americano, ele não socorre Israel porque o presidente da Rússia o alertou para ele não levantar o bumbum da cadeira, porque senão a Rússia ia também. E assim que acontecem as guerras mundiais, quando você tem um conflito entre 2 nações e os aliados se envolvem, aqueles que têm pacto de segurança, aliança militar, territorial, eles se movem em favor uns dos outros, e aí é que acontecem as guerras mundiais. Foi assim que aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, se os Estados Unidos vêm para apoiar Israel, a Rússia vem para apoiar os árabes. Era a Terceira Guerra Mundial. 1967, a Guerra dos 6 Dias. Israel está quase sendo derrotado, pois não, meu irmão? Já vai aí. Então, na Guerra dos 6 Dias, eles estão perdendo a guerra, e daí o que acontece? Israel milagrosamente vira o jogo, derrota
acaba com a força aérea egípcia, está quase entrando já em Damasco, quando os Estados Unidos falam, agora você tem que parar, porque se você entrar em Damasco, a Rússia vai vir também. Não entra não. Mas eles conquistaram o que nessa época? Estavam sendo pressionados e eles conquistaram Jerusalém, porque quando o Estado de Israel foi criado, Jerusalém ficou na Jordânia. Eles não tinham Jerusalém, a Terra Santa não estava na mão do judeu. E agora, novamente, uma guerra contra Israel, medo, perseguição, morte, e eles, mais uma vez, eles vencem a guerra e conquistam uma terra. Glória a Deus, gente. Toda vez que alguém se levantar para guerrear contra Israel, vai perder. E, gente, e a próxima tétrade lunar, quando é que vai acontecer? Já tem gente sabendo aí, né? Hã? Pastor José já contou, né? Coloca, tem um slide aí, tá no jeito aí? Põe pra gente aqui, por favor. Vocês estão concordando, então, que há coisas importantes quando acontece uma eclipse lunar, coincidente com as festas judaicas, quando há uma tétrade lunar? As 3 últimas aconteceram coisas importantes em Israel. As próximas luas de sangue vão acontecer na Páscoa e Sucote de 2014, do ano que nós estamos vivendo, e depois de 2015. Vocês acham que vai acontecer alguma coisa importante? Pode deixar o slide aí. Com certeza Deus marcou esse tempo, gente. Esse é um sinal importantíssimo. Sabe quando é que vai acontecer depois disso? Esse século não vai acontecer mais. No próximo também não vai acontecer mais. No outro também não vai acontecer mais. Depois no outro também não vai acontecer mais. Nos próximos 500 anos não vai mais ter tétrade lunar coincidente com as festas judaicas. Então, se Joel está falando a respeito de tétrade lunar, de lua convertendo-se em sangue, nos próximos 500 anos nós só temos as que vão acontecer esse ano e ano que vem. O que deu aí? Um arrepio, um gelo, um medo? O que acontece? Não deu nada, gente. Tem que dar alguma coisa. Tem que dar alguma coisa. Você tem que se mover, porque é um sinal que Deus deu, e eu creio que aquilo que ele falou para Joel é o que nós estamos vendo nos nossos dias. Porque nós estamos vivendo o tempo do derramamento do Espírito, que outras gerações não tiveram o privilégio de desfrutar. Os reformadores não oraram em línguas como você ora. Os reformadores não clamaram com o Espírito, vem Jesus, vem. E você tem feito isso, tanto conscientemente quanto em oração em línguas e mistério. Nós estamos vivendo um tempo profético especial demais, gente. Olha só o tempo que Deus determinou que você vivesse nessa terra. Não é à toa, porque todo mundo que vem para o mundo vem com um propósito, e Deus tem propósito na tua vida. Senão não teria feito você existir nesses dias. Agora, no meio dessa tétrade lunar, o que vai acontecer? Tem um eclipse total do Sol. Bem no meio das 4 luas de sangue, o Sol vai se converter em trevas, porque ele não disse que seria só a Lua, que seria a Lua e o Sol. E entre as 4, 2 eclipses lunares, e outras 2, bem no meio, tem uma eclipse solar. Sinais para Israel e sinal para os gentios, para todas as nações. Sabe quando é que vai acontecer eclipse solar? No Ano Novo Judaico. Essa é a única que não coincide assim com o dia exato. As outras coincidem com o primeiro dia das festas, que são 7 dias cada festa. E sempre coincide com o primeiro dia. Isso é tremendo, gente. Isso é extraordinário. O Sol, Ano Novo Judaico. Só que vai acontecer 3 dias antes do Ano Novo Judaico. Eu não sei o porquê.
Não há um alinhamento perfeito, né, do sol com o ano novo judaico. Bom, se bem que o sol é um sinal para as nações, não necessariamente é um sinal para os judeus. E vai acontecer 3 dias antes do ano novo judaico. O ano novo judaico vai ser no dia 23 de março, e eclipse solar vai acontecer no dia 20 de março. Isso é fantástico, evento raríssimo. Raríssimo. Então eu tenho convicção no meu espírito que algo muito importante vai acontecer envolvendo o Estado de Israel. Israel é um sinal para o mundo, queira você ou não. Todo o agir de Deus vem do céu. O que é que Deus está anunciando então para a gente com essas coisas que estão marcando os céus? Coincidência? Não é. Israel é o relógio do mundo e Jesus é judeu, gente. Ele vai voltar a reinar em Jerusalém. O que é que pode acontecer? Lembrem-se que nas 3 ocasiões, Israel foi perseguido e o resultado final é que eles alcançaram uma terra. Conquistaram algum pedaço de terra, algum território. Primeiro as Américas, depois a Palestina, depois Jerusalém. E vocês estão vendo que o tamanho da terra vem diminuindo? Uma terra favorável a eles, América. Depois a Palestina, depois Jerusalém. E o que é que pode acontecer então nesse período? Sabe que existe um lugar ainda que não está de posse dos judeus? O Monte Sião. O lugar do templo. Ainda está sendo pisado pelos gentios. Existe uma mesquita no lugar do templo, no Monte Sião. Eu particularmente acredito que por esses dias alguma coisa vai acontecer e Israel vai tomar o Monte Sião para edificar o seu templo. Porque qual outra terra é que falta para eles conquistarem? E o que é que o judeu está esperando conquistar, alcançar? É o Monte Sião, gente. O que é que eles querem fazer? É reconstruir o templo. Então precisa arrancar aquela mesquita, precisa tirar os gentios, os árabes que estão ali, na esplanada do templo. Já estive lá. E eu não queria ver uma mesquita, eu queria ver o templo. Eu não queria ver os árabes, eu queria ver os judeus ali. Os judeus estavam orando lá no Muro das Lamentações, mas eles estão o tempo todo lá pedindo para Deus que nós queremos reconstruir o templo. E eles já estão com tudo preparado, até as pedras já estão lavradas, cortadas para a reconstrução do templo. Os objetos de culto do templo já estão preparados. Uma raça especial de carneiros, porque vai voltar o sacrifício. Eles vão voltar a sacrificar. Até uma raça especial já está preparada para ser oferecida em sacrifício. Já estão criando raça especial de cordeiro para o sacrifício. Todos os objetos do templo, eles já têm prontos. Agora, para que isso aconteça, alguma coisa vai acontecer. E eles não vão tomar aquilo lá pacificamente, vai haver conflito, vai haver guerra. Eu não sei se Israel vai atacar, se Israel vai ser atacado, mas o Irã tem anunciado que vai atacar Israel já há muito tempo. Aliás, quantos já ouviram falar do profeta queniano, profeta da chuva, o Dr. David Ower? Alguém já ouviu falar? Poucas pessoas aqui já ouviram falar. Só? Quantas pessoas já ouviram falar? Pouquíssimas, hein? Então, deixa eu falar rapidamente a respeito desse homem. Vocês podem entrar no YouTube e procurar. Se já tiverem uma missão do pastor Zé Rodrigues, primeiro procura, né, cumpre a missão dada pelo pastor Zé Rodrigues no YouTube, mas depois vocês podem procurar David Ower, O-W-U-O-R, David, O-W-U-O-R, ou se você colocar profeta da chuva, você também vai encontrá-lo. É um profeta queniano, e Deus tem falado muitas coisas a esse homem. Então, profeta da chuva, porque ele já parece que, não sei se 3 ou 5 ocasiões, ele chega no lugar, ele ora e chove. Né? Assim, a unção de Elias. E muitas coisas que ele profetizou já se cumpriram, e ele tem falado muito a respeito da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. Vocês precisam ver, infelizmente não tem tempo para falar a respeito das profecias desse homem.
Mas uma das profecias dele é que ele viu, né, muitas coisas ele viu. No ano de 2012, Deus mostrou para ele o poder criador. Levou ele, tirou ele para fora da terra, levou ele nos céus, mostrou para ele um monte de planetas alinhados e falou: agora olha para o seu outro lado. E onde não tinha nada, Deus criou um planeta. E falou: poder criador. O irmão duvidou do poder de Deus de criar? Deus continua trabalhando até hoje. Então, aí Deus falou assim: eu estou criando, e os homens em breve darão notícia disso, saberão disso. 2 meses depois, pesquisadores de uma universidade americana, não lembro qual universidade, descobriram um planeta onde não existia um planeta. Deus mostrou primeiro para o profeta, porque Deus não faz nada na terra sem anunciar primeiro aos seus profetas, né? E uma das coisas que ele viu é os aviões militares de Israel saindo para bombardear bases nucleares do Irã. Isso é muito complexo, gente, porque existem 12 sítios nucleares no Irã e elas estão enterrados a 18 metros de profundidade, embaixo de areia. E aí, para baixo desses 18 metros de areia, ainda estão os blocos de concreto. Então, para destruir essas bases, é algo muito, muito difícil, porque Israel não tem armamento que faça bem esse serviço, a não ser ogivas, a não ser próprias armas nucleares para fazer isso. Então, eles têm um artifício, um artefato militar que abre crateras na Terra até 27 metros. Então, falei, então 18 metros. Então, abre a cratera. Só que essas crateras, esse artefato militar, não destrói a base que está embaixo desses 18 metros. Só abre, só descasca a Terra. Ele teria que jogar mísseis dentro dessa cratera para poder destruir. E, salvo engano, são 12 sítios nucleares espalhados pelo Irã, todos eles protegidos pelo que há de mais moderno de míssil, antimíssil e ataque antiaéreo de tecnologia russa. Como é que vai acontecer? Não sei. Isso é um problema para Deus resolver. Né? Mas Deus tem solução para todas as coisas. Deus é Deus de milagres. Haverá um tempo em que Deus vai se vingar de todas as nações inimigas de Israel. Todas as nações que se levantaram contra Israel, elas vão cair. Aquelas nações que tentaram varrer Israel do mapa, Deus fala que Ele é quem vai varrer do mapa. Lá em Obadias 1,15 fala: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo, e o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. A vingança pertence ao Senhor, gente. E o dia da ira, o dia do Senhor é dia de vingança. Joel está falando a respeito do quê? Do dia do Senhor. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, vão acontecer sinais nos céus e na terra. Então nós estamos falando de sinais que estão anunciando o que é que vai acontecer. O Armagedon está anunciado por Deus. Se você pegar lá em Ezequiel 37, 38, 39, por aí, vai falar da Rússia, vai falar do Irã, vai falar da Líbia, vai falar da Turquia, da Etiópia, da Alemanha. Nações que se levantaram contra Israel e que ainda não foram vingadas. Gog e Magog é a Rússia. Está lá. A Pérsia, porque a Pérsia é o Irã. Está lá, está profetizado. Ezequiel falou: Deus vai vir contra essas nações. Ainda não veio. Gomer é a Alemanha. Deus ainda não veio contra a Alemanha. Mas Deus não esqueceu do Holocausto, não. Sabe quem é o maior parceiro comercial do Irã? É a Alemanha. A Alemanha, a parceria comercial, o Irã não é o maior parceiro comercial da Alemanha. A Alemanha tem outros parceiros maiores do que o Irã. Mas o Irã não tem ninguém maior do que a Alemanha. Então, grande parceiro do Irã, comercial, não é a Rússia, é a Alemanha. São 4 bilhões de ano por ano. 38, eu não lembro se é 37, 38 ou 38, 39. 38, 39, né? É isso aí. Então, o que é que vai acontecer, gente, no tempo do cumprimento dessa profecia? Não vem o grande dia terrível do Senhor? Esses sinais não vão anteceder esse dia do Senhor? A igreja vai ser arrebatada.
É alegria ou é temor? Eu não sei, gente. Eu não sei. Às vezes é um misto de alegria e de temor. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, então. Amém? Se nós estamos falando de sinais que antecedem o dia da ira, e se a igreja vai ser poupada do dia da ira, e esses sinais já são em 2014, 2015, o ano que nós estamos vivendo, o arrebatamento pode acontecer em qualquer momento. Se o arrebatamento ele for acontecer, pode glorificar o Senhor, aleluia mesmo. Pode acontecer antes de acabar a nossa reunião aqui, gente. Porque se o arrebatamento ele acontece antes da grande tribulação, não precisa acontecer mais nada. Agora, se o arrebatamento for acontecer no meio da grande tribulação, eu não creio que a igreja vai passar toda a tribulação. Respeito, muitos creem que vai passar um pedaço da tribulação. Não sei. Eu tenho as duas opiniões e às vezes eu fico dividido nas duas opiniões, né? Eu creio que é antes, mas pode ser que seja, a gente pegue um pouquinho, mas enfim, se pegar um pouquinho da tribulação, a primeira parte da tribulação, ainda assim falta muito pouco, e vai ser como num piscar de olhos. Agora o importante, e por que deve ser de alegria, mas também de temor? Porque só a igreja santa vai subir. Não vai subir toda a igreja. Com certeza o pastor Zé tem ministrado a respeito disso. É só uma parte da igreja que vai subir. Isso está dito nos evangelhos, em várias ocasiões Jesus falou isso. Lá nas 10 virgens, não está falando de 5 virgens e 5 prostitutas. Está falando da igreja, que está esperando pelo Senhor. Quem está esperando pelo Senhor é a igreja. Está esperando pelo noivo. Só que uma parte delas não sobe. Metade delas fica. Por quê? Não se prepararam, não tinham reserva de azeite. Elas tinham azeite, só não tinham reserva. Elas tinham o Espírito Santo? Tinham. Só que a dose do Espírito Santo delas estava, uma igreja que não ora, que não busca, que não santifica, uma igreja ligada na terra, igreja que aceita Jesus e não muda o caráter. Gente, eu não acredito num evangelho desse, não resolve o problema. Se o evangelho não mudar o caráter da pessoa, se não santificar, não vai subir. E aquela parte que não sobe, o que ela faz? Ela volta para aqueles que vendem. Então, lá em Mateus 25, versículos 7 e 9, diz assim: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando, as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. E diante, a quem? Aos que vendem e comprai-o. Vender o quê? O azeite. O azeite aqui representa quem? Tem um monte de gente vendendo unção por aí, gente. Todas as igrejas da teologia da prosperidade estão negociando mercancia com o evangelho. E aí quem está nessa pegada não vai subir. E aí o crente que não subir, para onde é que vocês acham que eles vão logo no dia seguinte, no dia imediato? Onde é que eles vão correr? O crente que não foi arrebatado vai correr para onde? Não, primeiro, antes, primeiro ele está achando que ele vai subir. Daí não subiu, aconteceu o arrebatamento. Onde é que ele vai? Ele vai lá na igreja ver quem é que foi e quem que não foi. É ou não é? Gente, primeira coisa que o crente que está congregando numa igreja, veio arrebatamento, ele não subiu, ele vai querer ir lá na igreja, saber o que aconteceu, por que ele não foi. Vai aos que vendem. Onde é que vai estar a igreja cheia de crente que não foi arrebatado? Aquelas que estão vendendo a unção, que estão botando preço na unção, que estão gerando uma igreja pegada à terra. Estão entendendo isso, gente? Como é que vai ficar o mundo depois do arrebatamento? Vai ser o pior tempo da história da humanidade.
Não houve e jamais haverá um tempo tão tenebroso quanto este. Em Apocalipse 6, diz assim, versículos 12 a 17: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de cinza, e a lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, como uma abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Em outras passagens proféticas fala que nunca houve, jamais haverá dias tão ruins quanto esses. Deus está irado, gente. O período da tribulação é um período de julgamento, de manifestação da ira de Deus contra a terra, por causa do pecado, da idolatria, por causa da iniquidade terrena. Deus vai julgar a terra. Então não queira estar aqui no dia do juízo, não queira estar aqui passando pelo julgamento que virá sobre a terra, mas uma parte da igreja, aquela que não sobe, vai experimentar por esses dias. Esse profeta, o queniano David Ower, ele viu a terra depois do arrebatamento. É a primeira coisa que ele percebeu, a terra sombria. Assim, mas no sentido espiritual, não necessariamente com menos luz natural, solar. Pode até ser que sim, por causa de guerras, fumaça, coluna de fumaça. Joel não fala de coluna de fumaça. Então, guerras nucleares que podem gerar colunas de fumaça e esconder o sol, e a terra vai ficar sombria literalmente, mas sombria espiritualmente, porque a igreja foi, a luz do mundo foi tirada, o Espírito Santo foi arrancado, a terra vai ficar em trevas. Dias terríveis virão sobre a face da terra. Não é bom estar aqui. Não é bom estar aqui. E se você não for arrebatado? Bom, acho que o pastor José Rodrigues já deu uma cartilha, uma orientação, o que é que você deve fazer, né? Eu já ensinei lá na igreja. Eu acho que a cartilha do pastor José Rodrigues é bem mais completa. Mas eu deixei só uma instrução para o pessoal na minha igreja, porque eu sei que não vai toda a igreja. E olha que eu sou um pregador que prega sobre a volta de Jesus toda semana. Mesmo que a mensagem não tenha nada que fale a respeito da volta de Jesus, alguma coisa no culto eu vou falar sobre a volta de Jesus. E sempre vai ter um louvor que vai falar a respeito da volta de Jesus. Porque nós estamos esperando por isso. Então, mesmo que esteja à frente de uma igreja que já entende isso, e as pessoas que estão lá já sabem disso, portanto, ainda assim, muitos não irão. Eu sei que muita gente que está na igreja não vai. Não vai. Não vai porque é desobediente, teimoso, porque não são cumpridores, são só ouvintes. Em toda igreja existe isso. Ouvintes não cumpridores, enganando-os a si mesmos. Mas aí, eu já expliquei para eles que eles devem correr para Jerusalém. Aconteça o que acontecer, vaza, porque não adianta você pegar a empresa, os negócios, a casa, carro, propriedade, fazenda, você não vai poder comprar e nem vender. Não é? Uai, do que adianta seu negócio? Do que adianta sua conta bancária? Do que adianta sua fazenda, seu carro, sua casa, suas coisas? Você não pode mais comprar e nem vender onde você estiver. O governo do anticristo não vai permitir que você compre e venda. Porque para você comprar e vender vai ter que receber o sinal da besta. E se você receber o sinal da besta, você vai para o inferno. Então faz o seguinte, vaza da sua cidade, vaza do seu país, corre para Israel. E não especificamente só para Israel. Eu tenho orientado o pessoal da minha igreja para ir para Jerusalém. Por quê? Joel ele fala aqui, ó. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Joel 2, 31, 32. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Onde é que vão estar os sobreviventes, segundo Joel? Monte Sião e Jerusalém. Faço chegar, Isaías 46, 13. Faço chegar a minha justiça e não está longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Obadias 1,17. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e a casa de Jacó possuirão as suas herdades. O texto que fala, que Joel fala sobre os salvos, serão salvos, ali estarão os salvos, é a mesma expressão que é usada quando eles foram salvos do Egito, que atravessaram o Mar Vermelho, é a mesma expressão que é usada quando Ló, ele é salvo da destruição de Sodoma e Gomorra, fala de livramento físico, não está falando de salvação espiritual para a eternidade, está falando de livramento físico. Então, via das dúvidas, corre para lá. Se você tem milhagem, já separa, poupa, dólar, guarda aí, compra uma passagem aberta, muito embora eu creio que as companhias aéreas vão estar um caos, não sei se eles vão honrar as passagens vendidas antecipadamente, imagina como é que vão estar as companhias aéreas. Mas se vira, corre para lá. Porque se você ficar, vai morrer. Vai como? Vai diante. Mas isso aí é só no final da tribulação, né? Eu estou dizendo assim, arrebatou, no mesmo dia, se você puder pegar um avião para Israel, vai. Não fica resolvendo nada, não. Vai embora, vaza, some. Não se apegue a nada, o tempo é curto, é breve. Jesus já vai voltar, vai estabelecer o milênio, e aí você vai poder desfrutar do milênio com o seu corpo natural ainda. Bom, não sei o que você quer fazer da sua vida. Eu quero subir. Agora, se você quer subir, você sabe que só tem uma coisa a fazer, né? Nós estamos vivendo esse tempo profético, gente. Eu creio que nós estamos vivendo os dias de Joel 2. Não é coincidência. Eu creio no derramamento do Espírito nesse tempo, como cumprimento da palavra. Eu creio na próxima, posso errar? Até posso. Até porque ele não diz que é uma tétrade lunar, não diz que é uma sequência de 4 luas de sangue. Pode ser uma especial e a gente ainda não entendeu. Pode. Mas, pelo histórico das tétrades lunares, eu creio que esses sinais que vão acontecer agora, nesse ano, no próximo ano, devam ser os sinais mencionados por Joel. E eu tenho mais uma razão para crer nisso, vou encerrar dizendo isso. Eu sei por que eu existo. A Bíblia não diz que todos nós fomos criados por um propósito de Deus, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu e nos predestinou. Não deu um destino prévio para cada um de nós? A coisa mais importante na sua vida pessoal é descobrir qual é o destino prévio que Deus deu para você. Salmo 139, versículo 17, 16, fala que Deus escreveu cada um dos seus dias antes que o primeiro deles existisse. Deus não está contando uma história prévia, Ele só está dizendo qual que é o projeto dele para a sua vida. Porque lá em Efésios 2:10, ele fala que Deus de antemão determinou as boas obras nas quais nós deveríamos andar. Então o que ele escreveu no livro a nosso respeito, de Salmo 139, 16, é o que ele quer que a gente viva, dia a dia. Cada um dos meus momentos está registrado. Eu posso ou não. Paulo diz em Efésios 2:10 que eu deveria andar nesses caminhos, mas pode ser que não ande. Então, para eu andar, eu preciso descobrir. E eu tenho já 51 anos de idade, mas só depois dos 40 que eu comecei a entender o propósito da minha vida. Espero que você comece a entender. Se ainda não entendeu, entenda rápido. Entenda ainda durante esse intensivo, porque o tempo é curto. Quem sabe você não tenha tempo para, como eu tive tempo, né, de amadurecer,
de aprender um monte de coisa, dar um monte de cabeçada para começar a saber qual que é o propósito de Deus para a minha vida. E eu sei hoje, já sabia, porque Deus quando me vocacionou, eu tinha 20 anos de idade, e eu me converti aos 18 anos, nasci num lar evangélico, me converti aos 18 anos, eu já conhecia a palavra, ainda que não conhecia Deus pessoalmente, mas eu já conhecia a sua palavra. E aí num estudo a respeito do arrebatamento do Enéas Tonini, não sei quantos ouviram já Enéas Tonini, então eu sou dessa época ainda, gente. Então eu ouvi um estudo do Enéas Tonini, mas em fita cassete, e aquele estudo do arrebatamento me fez pensar seriamente, porque me questionaram, falei, e aí, qual é a tua situação? Você está preparado sim ou não? E eu não estava pronto, gente, falei, eu estou ferrado. E eu queria me preparar para depois do arrebatamento, só que não tinha ninguém para me dizer que eu tinha que correr para Jerusalém, ainda bem, né? E, bom, enfim, eu me converti por causa do arrebatamento. Minha conversão foi genuína, eu confessei os meus pecados, Deus me visitou de uma maneira tremenda, eu confessei pecado a pecado, ouvi Deus, no dia da minha entrega, ouvi Deus falar a primeira vez comigo, Deus falou fortemente, falou no meu espírito, na hora que eu confessei os meus pecados, falei, Deus, eu sou isso, mas eu não quero mais ser isso, eu me tornei isso, não sei ser outra coisa, virei isso, só que estou cansado de ser isso, estou arrependido de ser isso, todos os pecados que eu cometi, eu comecei a mencionar a Deus, e falei, eu quero que o Senhor me perdoe e me mude. E naquela noite Deus falou, te recebo meu filho, no dia seguinte eu não usei mais droga, não bebi, não fumei, não prostituí, coisas que eu fazia regularmente na minha vida. E aí quando Deus me chama para pregar o Evangelho. Depois eu me afastei dos caminhos do Senhor, fiz faculdade teológica, tinha um projeto para ir para a Inglaterra, continuar meus estudos, mas aí eu me afastei. Fiquei longe, daí quando eu comecei a ir na igreja de volta, eu chegava, sentava lá no fundão, e o pastor estava pregando lá na frente, e eu chorava, porque o pastor pregava, e eu falava, meu lugar é no púlpito, é pregar o Evangelho, e parece que todo culto cantava para te adorar, foi que eu nasci. E aí que eu chorava mais ainda, gente, porque eu estava fora do meu propósito, não entendia. E aí Deus foi me alinhando com o propósito. Até quando eu não teve mais jeito, eu fui, né, para o ministério, e no dia da minha consagração ao ministério, eu estava assim muito cansado, ia ter um culto, muitos pastores, muita gente, ia ter um evento lá em Campo Grande, a minha cidade, andando no poder do Irineu Grubert, e na véspera seria a minha consagração num outro culto que a gente estava fazendo, num outro ambiente. E eu estava parece que tinha umas 13, 14 pessoas na minha casa hospedadas, cheio de pastor lá, hospedado. Minha mulher estava doida. E aí eu até estava dormindo pouco, 2 noites dormindo quase nada, daí a Heloísa Rosa vinha também para a minha consagração, e aí o voo dela atrasou, era para chegar de noite, chegou de madrugada, 2 horas da manhã, fui para o aeroporto buscar, cheguei em casa mais uma vez de madrugada, 3 horas da manhã mais ou menos, fui dormir. Pela 3ª noite consecutiva, dormindo pouquíssimo e cansado. Daí quando eu deito, durmo, quando dá 4 horas da manhã, Deus me acorda. Sabe quando você faz, você desperta e você sabe que é Deus quem está te acordando? Eu só falo assim, Deus, eu sinto muito, o meu corpo não aguenta. Eu não vou levantar, eu não vou orar, eu não vou fazer nada, eu vou dormir, Deus. Eu vou dormir porque meu corpo está um bagaço. E na hora eu peguei o travesseiro, que eu virei para o outro lado, acendeu uma luz azul na minha cabeceira, atrás da minha nuca, e eu falei, opa, coisa séria. Eu passei a mão na minha Bíblia, levantei, fui ao banheiro, em pé, falei, Deus, eu não sou daqueles que fica abrindo a Bíblia assim e fala, Deus, fala comigo. Não fico lançando sorte na palavra desse jeito. Mas hoje, se o Senhor quer falar comigo, o Senhor vai ter que falar assim. Porque eu não aguento. Você não está vendo que eu estou quase desmaiando aqui, eu vou cair, vou machucar e a noite é minha consagração. Eu vou de cara roxa para lá, tudo quebrado. Então, se eu tenho que falar, fala logo. Eu abri, e onde é que deu? Os trabalhadores dão 10ª hora. Eu nem precisei terminar de ler o texto. Deus falou muito claramente comigo assim, os trabalhadores dão 10ª hora. O Espírito Santo falou assim, você é um dos trabalhadores dão 10ª hora, a última hora.
A última hora. É a hora mais importante. Porque ele fala para nós trabalharmos enquanto há luz, porque virá noite em que ninguém mais pode trabalhar. E na 10ª hora, na última hora, é a hora que mais tinha trabalhadores na seara, porque aqueles que começaram cedo estavam lá, os que começaram um pouco depois estavam lá, os que começaram no meio estavam lá, e ele ainda assim precisava dos últimos trabalhadores. Por quê? Porque ou você colhe agora ou você perde a colheita. E eu entendi, eu sou um dos trabalhadores da 10ª hora. E se eu sou um trabalhador da 10ª hora, qual é a hora que nós estamos vivendo? Todos nós. Eu e vocês. Eu entendo um pouco dos tempos que nós estamos vivendo. Por causa do propósito da minha existência. Sabe qual é a parte da Bíblia que me identifica como meu ministério pessoal? E vai ter alguma coisa na Bíblia que vai identificar o seu ministério pessoal. João Batista, quando ele lia lá Isaías 40, ele sabia, eu sou esse cara. Voz que clama no deserto. Foi por isso que ele foi para o deserto e ele não seguiu o sacerdócio no templo, que era o natural que ele seguisse, porque seu pai era sacerdote do templo. E ele deveria seguir o mesmo sacerdócio do seu pai. Mas se lá o profeta disse que ele estaria no deserto, então ele saiu do templo e foi para o deserto, cumpriu o propósito dele, ele sabia qual era o chamado dele. E ali, eu gosto demais das 10 virgens, no versículo 6 fala assim que um grito, né? Um grito que diz, eis o noivo, saiu ao seu encontro. E Deus tem levantado muitas pessoas, como o pastor Zé Rodrigues, e milhares ou milhões, quem sabe, de pregadores, de pessoas anunciando, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Eu entendi que o propósito da minha existência é dizer isso. Eu poderia ter nascido há 200 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, na época de Cristo, antes de Cristo, poderia. Eu existo hoje, assim como muitos de vocês existem hoje, para anunciar isso, preparar um povo. Deus tem falado, eu poderia citar várias outras experiências que eu tive, Deus testificando a respeito da razão da minha existência. E tudo que Deus fala a respeito da razão da minha existência está sempre relacionado ao tempo profético da volta de Jesus Cristo. Então o Senhor está voltando. Amém? Vamos estar preparados. Pai, nós te agradecemos por esse momento, agradecemos pela tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para vivermos nesse tempo profético. Senhor, só uma geração especial, só uma geração escolhida seria chamada para um tempo desse. Sei que muitos, Senhor, para padecerem o juízo, o julgamento, por causa da iniquidade praticada pelas gerações passadas, muitos, Senhor, vão pagar o preço da iniquidade de gerações, vão sofrer na própria pele a ira do Senhor por causa de séculos de iniquidade. Mas, Senhor, muitos também vão ter o privilégio de, Senhor, não experimentar a morte, de encontrar com o Senhor, de participar das bodas do Cordeiro. E, Senhor, nós queremos ser essa noiva. Nós não queremos ser como aquelas 5 nécias que não entenderam o tempo, que não foram sábias e não discerniram o tempo. E por não discernirem o tempo ficaram. Nós queremos ser como aquelas 5 sábias que se prepararam, que armazenaram azeite, tinham reserva de azeite, discerniram o tempo e puderam subir para as bodas do Cordeiro. Senhor, que aqui ninguém se perca. Senhor, é tanta semente lançada aqui, tanta semente no mesmo sentido, tanta semente da mesma espécie, da mesma qualidade sendo lançada nesse ambiente. Senhor, não é possível que ela não vá germinar. Então, Senhor, trabalha, porque eu sei que a semente é boa. Então, trabalha o terreno.
Espírito Santo, é o Senhor quem nos santifica, é o Senhor quem nos aperfeiçoa, é o Senhor que nos transforma, é o Senhor que nos ensina, Espírito Santo. Então lavra a terra, lavra as nossas vidas, para que a semente possa germinar, que ela não morra, que aqui só tenha, Senhor Deus, terra produtiva, que dê 30, 60 e 100 por um. Obrigado, Senhor, muito obrigado, porque cremos, Senhor, que em breve nós estaremos com o Senhor, que em breve, Senhor, esse mundo não nos verá mais, que em breve nós estaremos, Senhor, sentados nas bodas do Cordeiro, desfrutando do teu banquete com a noiva. Leva-nos, Senhor, mas leva-nos preparados, como aquela noiva de Apocalipse 19, que é santa, sem defeito, e que está vestida de linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Gera em nós esses atos de justiça, em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus, gente. Nós temos um intervalo aí, tempo de se preparar para arrebatamento. Amém?